Novamente nos encontramos para o nosso sexto dia de oração. Nós já tivemos 5 dias, hoje é o 6º dia e iremos até sábado com este propósito de estarmos consagrando a nossa vida a Deus, não somente nesses 10 dias, mas todo dia da nossa vida. Como eu tenho dito aqui para vocês, em nosso canal, nós temos que viver cada dia, um dia de cada vez, na presença de Deus, ouvindo a voz dele, fazendo a vontade dele. Não é nós ficarmos pensando que nós temos que viver 1 ano, 5, 10 anos, aí nós vamos desanimar. É um dia só hoje, na presença de Deus. O amanhã é um outro dia. E então, se nós assim fizermos, nós vamos sendo vitoriosos. Queremos agradecer a todos vocês que têm mandado mensagens aqui para o canal, pedindo orações. Nós temos orado por vocês nesses 10 dias de oração, nas nossas orações particulares. Aqui neste momento, essa semana, nós não estamos citando nomes, mas Deus conhece cada pedido que vocês estão nos enviando e com certeza bênçãos serão concedidas e vitórias serão alcançadas pelo poder de Jesus em nossa vida. Nós estamos caminhando rumo ao lar. É o tema desses 10 dias de oração e nessa caminhada nós enfrentamos lutas, enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades como nós temos visto até aqui. Nós temos que vencer o engano. Satanás ele está trabalhando para levar o máximo possível de pessoas ao engano, a duvidarem da palavra de Deus e também a nossa vitória ela só vem através do Senhor Jesus Cristo. Também nós falamos a respeito de nós vencermos no juízo investigativo. Deus, através do Senhor Jesus, está realizando a obra de julgamento e cada um irá receber a recompensa segundo as obras que realizaram através da fé. Aqueles que viveram pela fé, fazendo boas obras, não para serem salvos, mas porque foram salvos, e aqueles que aceitaram a Jesus, mas não praticaram boas obras, infelizmente, esses também receberão a recompensa, que será a destruição eterna. Falamos a respeito de nós vencermos, mesmo no sofrimento, e também vencendo as armadilhas de Satanás. Hoje, nós vamos falar um pouco a respeito de nós vencermos a ameaça que está sendo colocada na consciência de toda a humanidade. Nós sabemos que Satanás ele está procurando levar o máximo de pessoas possíveis ao engano e então ele coloca na mente das pessoas que a palavra de Deus hoje não é mais necessário nós observarmos tudo que está escrito aqui, que Deus, através de homens, pessoas que Ele inspirou para escrever, para que nós conhecêssemos a vontade de Deus. Então as pessoas estão sendo usadas por Satanás e dizendo que isso não é mais necessário. Isso era para aquele tempo. Hoje é relativo. Nós fazermos isso ou não, depende. E não é isso, irmãos. A nossa consciência ela tem que estar protegida pelo assim diz o Senhor. Por quê? Porque se nós cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez por nós, mas queremos viver a nossa própria maneira, infelizmente, nós seremos destruídos. Então, Satanás ele tem procurado levar pessoas a sentirem que não precisam mais fazer a vontade de Deus. Podem viver a vida que eles quiserem viver e está tudo bem, já aceitaram a Jesus, mas não é por aí. Quando nós lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, verso 22, o Senhor Jesus ele disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então vejam, Satanás, irmãos, está trabalhando a todo vapor. Ele sabe que estamos nos últimos dias da história deste mundo, pelos acontecimentos, pelas tragédias que nós vemos acontecendo, pela violência que acontece em toda parte, pelos maus que estão sendo considerados pessoas corretas e os bons estão sendo considerados pessoas que estão atrapalhando e trazendo mal para a sociedade. Está tudo invertido, irmãos. Então nós precisamos ter consciência de que surgirão falsos cristos e falsos profetas, pessoas que vão usar a Bíblia de maneira distorcida,
dizendo, como eu disse agora há pouco, isso não é mais necessário. Isso aqui foi para o tempo passado, foi para o povo de Israel. Hoje nós não precisamos disso. Hoje basta crer em Jesus e aceitá-lo como Salvador, que está tudo certo. Irmãos, nós temos que ter uma vida transformada. Nós não podemos dizer que somos cristãos e vivermos como vivem as pessoas que não têm Jesus em sua vida, aqueles que não aceitaram a Jesus. Então nós precisamos ter uma mudança, e essa mudança só vem pelo poder do Espírito Santo em nós. E então aparecerão muitas pessoas fazendo sinais e prodígios, realizando milagres, e isso tudo para enganar, e como diz aqui, se possível, os próprios eleitos. Muitas pessoas ficarão em dúvida, irão perguntar a Deus: Senhor, é ou não é necessário? Eu tenho que fazer isso ou não tenho que fazer isso? Então, irmãos, muitas pessoas que hoje estão firmes na fé irão sucumbir, irão abandonar a fé por causa da pressão da sociedade, por causa da pressão das massas, da multidão. E nós temos na Bíblia ensinos valiosos que falam a respeito de nós vivermos uma nova vida com Cristo. E nós temos que nos preparar para aquilo que em breve vai cair sobre o mundo como terrível surpresa. E essa preparação, ela deve ser feita mediante um diligente estudo da Palavra de Deus, vivendo a vida em conformidade com o que Deus requer de cada um de nós. E sabemos que muito em breve o último engano ele vai aparecer diante de nós. E qual será esse último engano? Será a vinda do anticristo, realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-lo sem o auxílio das Santas Escrituras. Então o testemunho da Bíblia deve servir de critério para testar toda declaração e todo o ato sobrenatural. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito, e todos terão de passar pela prova decisiva. Irei obedecer a Deus ou irei obedecer aos homens? Isso está no livro Maranata, na página 93. Então as grandes verdades da revelação devem ser estudadas cuidadosamente, porque todos teremos necessidade de um conhecimento inteligente da palavra de Deus. E é mediante o estudo da Bíblia, mediante a comunhão diária com Jesus, nós iremos alcançar pontos de vista claros, bem definidos da responsabilidade individual e a força necessária para subsistir no dia da prova e da tentação. Então, aquele que é um cristão professo, mas que ama as coisas do mundo, essas pessoas, elas estão sendo levadas pelo engano. E o anticristo irá conquistar a mente dessas pessoas que dizem ser cristãs, mas que gostam das coisas do mundo, praticam tudo aquilo que as pessoas que não são cristãs praticam. Então, irmãos, como está a nossa vida cristã? Como estamos nos relacionando com Deus? Estamos dia a dia buscando na palavra de Deus conhecer a vontade dele, conhecer a verdade para a nossa vida e nos mantermos firmes diante dessas ameaças à consciência que está imperando no mundo hoje? Como está o nosso relacionamento com Deus? Então, muito em breve, o anticristo ele irá se manifestar. E como diz a palavra de Deus, ele irá realizar sinais e prodígios e, se possível, vai enganar até os próprios eleitos. Esta é a verdade que nós encontramos na palavra de Deus. O anticristo já está para aparecer. Nós vemos aí os reinos do mundo, as pessoas se unindo, querendo ter um único líder mundial para poder ver se controla a situação que está reinando no mundo. E tudo isso está sendo realizado por esses governantes do mundo, preparando o caminho para o anticristo. E ele vai se manifestar. E ele vai operar sinais e maravilhas. Fogo vai cair dos céus. Ele vai tentar até imitar a volta do Senhor Jesus. Mas como diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, verso 7, virá com as nuvens e todo olho o verá. Quando Jesus voltar, todo ser humano vai ver. E o anticristo não vai ter esse poder de aparecer para que todo mundo veja de uma vez só.
Ele não tem esse poder, somente Jesus é que tem esse poder. E então nós temos que estar atentos. Não sejamos enganados, irmãos, pelas falsas doutrinas, pelos falsos mestres, falsos cristos. Nos mantenhamos firmes em Jesus, no que diz a palavra de Deus. Nós seremos chamados de pessoas perturbadoras da paz, pessoas que estão trazendo calamidade à terra, os juízos de Deus caindo por causa daqueles que querem continuar sendo fiéis a Deus, obedecendo os seus mandamentos, seus ensinamentos. Estes serão acusados de culpados e então começará uma perseguição aos que querem ser fiéis a Deus. Mas Deus ele vai nos proteger. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e no verso 7, o apóstolo Paulo ele escreveu: pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então aqui está falando a respeito do mistério da iniquidade. É 2 Tessalonicenses capítulo 2. Você pode ler aí na sua Bíblia. E então irá ser imposto um dia para que as pessoas adorem a Deus nesse dia, que não é o dia que Deus deixou estabelecido para a humanidade. Vai ser um dia em que eles decidirão que todo aquele que não obedecer e trabalhar nesse dia que eles vão decretar, esses serão perseguidos e até muitos serão mortos. Mas Deus vai nos livrar. Nesse tempo, diz o profeta Daniel capítulo 12, Miguel vai se levantar e vai nos defender. Nos mantenhamos firmes, irmãos, confiantes, que nós não sejamos enganados pelas astúcias de Satanás. Que continuemos em oração, consagrando a nossa vida a Deus cada dia, pedindo que Deus nos dê o desejo de nós estudarmos a Bíblia e colocar em prática em nossa vida. Porque às vezes nós não temos desejo, vontade de estudar a Bíblia, mas vamos orar também por aquelas pessoas que estão estudando a Bíblia, as pessoas que estão pedindo forças para abandonar vícios, para ter uma vida consagrada a Deus. Nós estamos orando por vários que têm escrito para nós e continuemos orando pelas 5 pessoas que nós temos orado nesses 10 dias de oração. Deus vai fazer uma obra maravilhosa, basta nós crermos no poder de Deus, não em nós, não em nossa oração, mas no poder de Deus. Milagres acontecerão. Nós iremos orar e com certeza todos vocês que estão acompanhando também, orem, falem com Deus e apresente as suas necessidades, as suas lutas e os 5 nomes pelos quais vocês estão orando. Querido Deus e Pai, mais uma vez te damos graças porque tivemos a oportunidade de meditar em Tua Palavra, meditar nos escritos proféticos e ajuda-nos, Pai, a nos mantermos firmes, confiantes nas Tuas promessas e na Tua Palavra, de que nem um tio ou um jota será mudado, mas as pessoas estão querendo mudar e estão querendo impor à nossa consciência que isso hoje não é mais necessário. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a permanecermos firmes. Abençoe todos os que estão participando desses 10 dias de oração. Abençoa, Pai, todos os que estão orando por 5 pessoas, pelo menos, cada dia. Tu sabes as lutas e os problemas que cada um enfrenta. E nós mesmos, Pai, que nós possamos nos consagrar a Ti cada dia, ser usados por Ti e que possamos estar preparados para o encontro com o Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.